tentando operar a frequências diferentes. E um sistema que perde o sincronismo é um sistema instável. Na prática, naturalmente, o limite de ângulo de fase fica bem abaixo dos 90 graus, uma vez que os despachantes precisam ter margem bastante para casos de emergência. De fato, o ângulo de fase raramente passa dos 10 ou 15 graus entre uma linha e outra. E não é comum que venham a exceder 30 ou 40 graus de um extremo do sistema ao outro. Façamos agora a seguinte pergunta. O que realmente aconteceria se uma linha de transmissão que liga dois sistemas independentes ficasse sobrecarregada ao ponto de perder sincronismo? Vejamos esses dois sistemas, A e B, cada um com sua geração e carga próprias e ambos interligados por uma linha de transmissão que chamaremos de X. Suponhamos ainda que se aumentasse a produção de um dos geradores do sistema A e se reduzisse a produção do sistema B, de modo que o ângulo de fase entre os dois sistemas fosse exatamente 90 graus. Lembrem-se, trata-se apenas de uma hipótese para servir de base a um argumento. Na prática, o despachante do sistema não faria tal ajuste na geração. Mas, e se o ângulo de fase entre A e B fosse de 90 graus? Como vimos há pouco, haveria um máximo de transferência de potência entre os dois sistemas na linha de transmissão X. Suponhamos, porém, que o sistema B, o sistema que recebe energia, sofra uma redução súbita de geração, talvez devido ao desligamento de uma usina. Nesse caso, a demanda de carga seria maior que a geração de potência, de modo que o sistema B começaria a atrasar-se em relação ao sistema A. Consequentemente, o ângulo de fase na linha de interligação aumentaria. O sistema A tentaria, então, transmitir mais potência através da linha. Mas vejam, agora o ângulo de fase passa a ser maior que 90 graus e, como sabemos, um ângulo de fase de mais de 90 graus faz diminuir a transferência de potência e não aumentar. O que acontece? O sistema B tem deficiência de geração, pois a potência que recebe de A está de fato diminuindo. Uma deficiência de geração significa que o sistema B irá atrasar-se. Por outro lado, o sistema A passa a ter geração demais, uma vez que não pode transmitir a potência que está gerando. Um excesso de geração significa que o sistema passa a acelerar. Essas diferenças de frequência provocarão um aumento ainda maior no ângulo de fase, o qual continuará a aumentar até 180 graus, ponto em que a transferência de potência é zero, e depois até 360 graus ou zero, onde a transferência de potência também é zero. À medida que o ângulo continua a aumentar até atingir a sua relação de fase original, voltará a haver transferência de potência no sistema A para o sistema B, mas o equilíbrio provavelmente não será atingido. De fato, o ângulo ultrapassaria seu valor de estado permanente para tornar a atingir 90 graus. Isso se deve ao fato de que os sistemas estão ganhando impulso em direções opostas e a situação vai piorando cada vez mais. É como se fosse uma bola de neve. Perdido o sincronismo, passa-se a ouvir um ruído no gerador. É o deslizamento do polo, um efeito barulhento e nocivo. O rotor continua a acelerar, entrando e saindo de sincronismo à medida que o gerador tenta transferir um excesso de potência através da linha. No decorrer desse processo, o gerador alternadamente recebe e supre energia. Quando isto acontece, naturalmente, os relés de proteção desligam as máquinas e as linhas do sistema a fim de protegê-los contra danos.
E isso, obviamente, resulta em um colapso total de energia. Ok, façamos agora uma pausa. Desligue o vídeo e repasse a matéria que estudamos até aqui. Após o intervalo, minha colega Sternbeck irá falar um pouco mais a respeito do ângulo de fase e de outros fatores que o afetam. Na palestra sobre ângulos de fase que acabamos de ouvir, constatamos que a potência transferida por um eixo mecânico é proporcional ao seno do ângulo de fase, sendo que definimos o ângulo de fase como a torção do nosso eixo mecânico. No sistema elétrico, a transferência de energia em uma linha de transmissão envolve não somente o ângulo de fase, mas tem a ver também com a tensão e a impedância da linha. Para compreendermos a relação entre potência, ângulo de fase, tensão e impedância, devemos recapitular brevemente a noção de quantidades por unidade. Por uma questão de conveniência, os engenheiros costumam lidar com certas quantidades, como tensão, corrente e impedância, numa base por unidade, e não em termos de volts, amperes ou ohms. Como devem estar lembrados, os valores por unidade são obtidos dividindo-se a quantidade de volts, amperes ou ohms por um valor base convencionado. Por exemplo, se a impedância real de um elemento do circuito, digamos, uma linha de transmissão, é de 80 ohms e a impedância base é de 100 ohms, dizemos simplesmente que a impedância da linha por unidade é de 80 sobre 100, ou 0,8 por unidade, ou 80%. Por que nos damos a esse trabalho? O principal motivo é que, através do uso consistente de valores por unidade, podemos combinar sistemas de diferentes níveis de tensão e, com isso, simplificar muitos cálculos. Como se sabe, qualquer sistema elétrico pode ter diversas tensões operativas diferentes. Se fizéssemos cálculos usando a tensão real em volts, a corrente em amperes e a impedância em ohms, teríamos de mudar, digamos, todas as impedâncias dos transformadores em ohms a cada vez que passássemos a um novo nível de tensão. O uso de quantidades por unidade elimina esse esforço quando precisamos fazer cálculos relativos ao nosso sistema. Vejamos, portanto, como obtemos as quantidades básicas necessárias ao uso de valores por unidade. Geralmente, a tensão base e a potência base, ou seja, voltamperes base, são arbitrariamente escolhidas, delas derivando-se a impedância base e a corrente base. A tensão base escolhida deve ser a tensão nominal de determinada parte do sistema. Por exemplo, certas partes do sistema podem ter uma tensão nominal de 345 kV, 230 kV, 115 kV, etc. E esses valores devem ser escolhidos como valores base. Portanto, podemos ter várias tensões base diferentes em qualquer sistema de potência. Por exemplo, uma tensão real de 355 kV dividida pela tensão base de 345 kV, nos dá 1,029 por unidade. Por outro lado, uma tensão de 110 kV numa base de 115 kV tem um valor de 0,96 por unidade. Tem-se aqui uma outra vantagem do uso de quantidades por unidade. Em condições normais de operação, todas as tensões do sistema estão próximas de 1 por unidade, de modo que fica mais fácil detectar erros de cálculo. O valor de voltamperes base é escolhido arbitrariamente e deve ser sempre o mesmo em todos os cálculos. Ao contrário da tensão base, o valor de voltamperes base é sempre um só para qualquer sistema. O valor escolhido costuma ser de 100 MVA.
pois é muito mais fácil dividir por uma base 100. O MVA base é usado como base tanto para megawatts como para megavars. Por exemplo, 250 megawatts seriam 250 megawatts de potência real divididos pela potência base de 100 MVA, o que nos dá 2,5 por unidade. Da mesma forma, 90 megavars seriam 90 megavars de fluxo reativo real divididos pela potência base de 100 MVA, o que nos dá 0,9 por unidade. A impedância base e a corrente base podem ser agora derivadas da tensão e da potência bases. Já mostramos estas equações em nosso primeiro filme, mas é bom revê-las agora. Impedância base em ohms é igual a tensão base ao quadrado dividida pela potência base. Corrente base em amperes é igual a potência base dividida por raiz de 3 vezes tensão base. Tudo isso multiplicado por 1000. Para obter os valores por unidade da impedância e da corrente, simplesmente dividimos as quantidades reais por essas quantidades base. Vejamos um exemplo. Suponhamos que temos uma linha de transmissão de 115 kV, cuja reatância indutiva é de 0,53 ohms por milha. Suponhamos ainda que a linha tenha um comprimento de 100 milhas, o que nos dá uma reatância total de 53 ohms. No cálculo da impedância, somente a reatância é levada em consideração, visto que a resistência da linha é muito baixa. Passamos agora ao sistema por unidade. Suponhamos que a nossa tensão base é de 115 kV e que o valor escolhido para a potência base é de 100 MVA. Nesse caso, nossa impedância será impedância base em ohms é igual a tensão base ao quadrado dividida pela potência base, o que é igual a 115 kV ao quadrado divididos por 100 MVA. O que nos dá 132,25 ohms. Ora, como a reatância real da linha é de 53 ohms, a reatância da linha por unidade será 53 ohms divididos por 132,25 ohms, o que é igual a 0,4 por unidade. O que aconteceria com a reatância por unidade se substituíssemos a linha existente por uma outra que operasse com o dobro da tensão? Teríamos agora uma linha de 230 kV de 100 milhas de extensão. A reatância real é mais ou menos a mesma, pois a reatância depende apenas da geometria da linha e do espaçamento entre os condutores. E essas quantidades não variam muito de uma linha para outra. Portanto, suponhamos que a linha de 230 kV tenha também uma reatância total de 53 ohms. Ora, escolheremos a tensão base de 230 kV, ao passo que a potência base continua a ser 100 MVA. Assim, nossa impedância base será impedância base em ohms é igual a tensão base ao quadrado dividida pela potência base, o que é igual a 230 kV ao quadrado divididos por 100 MVA. E isso nos dá 529 ohms. A reatância por unidade da linha de 230 kV será então 53 ohms real divididos por 529 ohms base, o que é igual a 0,1 por unidade. É importante observar que, ao dobrarmos a tensão, reduzimos a reatância por unidade da linha para 1/4 do seu valor original. E o que significa isto?
significa que a impedância por unidade realmente determina a maneira pela qual a potência se divide e flui através do sistema. Este ponto é muito importante para os despachantes que monitoram e planejam a operação do sistema. Daqui a pouco voltaremos a falar sobre este assunto. Agora que rememoramos a noção de quantidade por unidade, poderemos voltar à transferência de potência em uma linha de transmissão. De que ela depende? Podemos demonstrar que a potência transferida da barra 1 para a barra 2 é igual à tensão da barra 1 multiplicada pela tensão da barra 2 e pelo seno do ângulo delta. Tudo isto dividido pela reatância da linha. Ou seja, P é igual a V1 vezes V2 vezes seno de delta. Tudo isto dividido por XL. Esta expressão é válida também para valores por unidade. E o que quer dizer tudo isto? Quer dizer que se pode aumentar a capacidade de transferência de potência da linha por 1, aumentando a tensão nominal da linha, ou 2, diminuindo a impedância da linha, ou 3, aumentando o ângulo de fase até o seu máximo. Examinemos esta expressão em uma base por unidade. Como já vimos, a tensão por unidade é aproximadamente 1 por unidade. Mas a reatância por unidade muda consideravelmente. Como acabamos de demonstrar, quando se dobra o valor da tensão, a reatância por unidade diminui. E com isso, aumenta a transferência de potência na linha. E isso nos leva a uma conclusão muito importante, essencial à nossa compreensão do fluxo de potência em um sistema elétrico. O fluxo de potência na linha é diretamente proporcional ao quadrado do valor da tensão. A reatância por unidade muda em consequência da mudança do valor da tensão. Portanto, quando se dobra a tensão de uma linha, multiplica-se por 4 a capacidade de fluxo de potência da linha. Da mesma forma, quando triplicamos a tensão, aumentamos a capacidade de fluxo de potência por um fator de 9. Vejamos novamente a equação da transferência de potência, desta vez transformada para mostrar o efeito sobre o ângulo de fase. Seno do ângulo de fase delta é igual a P vezes XL dividido por V1 vezes V2. Suponhamos que a transferência de potência permaneça constante. Nesse caso, a equação nos diz que, quanto menor a impedância por unidade, menor será o ângulo de fase necessário a essa transferência. Façamos agora o intervalo antes de passarmos à divisão do fluxo de potência. Desligue o vídeo e faça cuidadosamente os exercícios do livro-texto.
Já vimos como a potência circula em determinada linha de transmissão. Vejamos agora a maneira pela qual ela se divide e se distribui em uma rede de transmissão. Suponhamos que temos duas barras, barra A e barra B, ambas operando em 115 kV e ligada por duas linhas de transmissão, uma delas em 230 kV e a outra em 115 kV. Suponhamos ainda que os transformadores têm, cada um, capacidade nominal de 100 MVA e impedâncias de 5%, ou seja, 0,05 por unidade. Não esqueçam que a impedância por unidade varia na razão inversa do quadrado da tensão. A linha de 230 kV terá, portanto, 1/4 da impedância por unidade da linha de 115 kV. Coloquemos alguns números em nosso diagrama. Se dizemos que a impedância da linha de 115 kV é de 0,4 por unidade, segue-se que a impedância da linha de 230 kV é de 0,1 por unidade. Tudo numa base de 100 MVA, que é a capacidade dos transformadores. O que aconteceria se tivéssemos de transferir 100 MW de potência da barra A para a barra B? Como ela se dividiria? Veremos que a potência se divide na razão inversa das impedâncias dos dois circuitos. Quanto maior a impedância, menor a proporção de fluxo de potência. O fluxo será maior na linha de 230 kV. Pondo isso em uma equação, tem-se que o fluxo de potência na linha de 230 kV é igual ao fluxo total dividido pela relação impedância de 115 kV dividida pela soma da impedância de 115 kV mais a impedância de 230 kV. Temos, portanto, que a impedância do circuito de 115 kV é 0,4. A impedância do circuito de 230 kV é 0,1 por unidade, mais 0,05 por unidade para cada transformador do circuito, o que nos dá um total de 0,2 por unidade. Note-se que foi preciso levar em conta a impedância de todo o circuito entre a barra A e a barra B, o que inclui as impedâncias dos transformadores. Portanto, temos 0,4 no numerador e a soma 0,4 mais 0,2 no denominador. Multiplicando essa fração pelo fluxo total de 100 MW, obtemos um fluxo de 67 MW no circuito de 230 kV, e isto significa que o fluxo no circuito de 115 kV será de 33 MW. O circuito com o dobro da impedância, no caso, o circuito de 115 kV, transporta metade da potência do circuito de 230 kV. Não há meio de ajustar essa divisão de potência, a não ser abrindo-se uma das linhas ou inserindo-se um transformador defasador. As linhas de níveis de tensão mais elevados tendem geralmente a assumir a parte maior da transferência de potência, como seria de esperar, uma vez que tem menor impedância. Esta é uma regra muito importante para que se compreenda como o fluxo de potência se divide em um sistema. Contudo, existem algumas exceções a esta regra, que são de especial interesse para o despachante. E é delas que iremos falar a seguir. Neste sistema, a barra de 115 kV na estação B está suprindo uma carga de 60 MW. Deste total, 200 MW vêm do gerador B e os outros 400 vêm do gerador A. Os 400 MW de potência são transferidos por meio destas linhas de transmissão paralelas. Assim, ao entrar na barra A,
esses 400 megawatts se dividem de acordo com as impedâncias relativas dos circuitos que levam a carga, sendo que as linhas de 230 kV transportam mais potência que a linha de 115 kV. O resultado será um fluxo como este, no qual as linhas de 230 kV transportam 155 megawatts cada, e a linha de 115 kV transporta 90 megawatts. Suponhamos agora que a linha 2 de 230 kV tenha de ser desligada para manutenção. O que acontece nesse caso? A potência que inicialmente circulava na linha 2 tem de se redistribuir entre a linha restante de 230 kV e a linha de 115 kV, sempre na razão inversa das impedâncias, inclusive dos transformadores. Teremos, então, que a linha restante de 230 kV deve agora transportar 283 megawatts, ao passo que a linha de 115 kV deve transportar 117 megawatts, ou seja, um aumento de cerca de 30%. Mas suponhamos que esse aumento de carga na linha de 115 kV ultrapasse o limite de corrente dos condutores. O despachante teria de tomar alguma providência. Poderia desligar a linha de 115 kV. Com isto, naturalmente, todos os 400 megawatts teriam de circular na linha de 230 kV. Consequentemente, o ângulo de fase teria de aumentar. Se aumentar demais, os dois extremos do sistema podem perder sincronismo. Mas, mesmo que o sistema permaneça em equilíbrio, o aumento de fluxo de potência na linha restante de 230 kV pode ultrapassar o limite de segurança desta última. Na prática, o despachante do sistema não pensa em termos de ângulos de fase. Geralmente, considera apenas o fluxo de megawatts em determinada linha. E como esse fluxo muda a cada mudança de situação, a tarefa do despachante é, naturalmente, certificar-se de que a capacidade da linha não seja ultrapassada. Normalmente, essa capacidade é o valor térmico de sobrecorrente. Mas, nas grandes redes, o despachante pode ter de levar em conta também o valor de estabilidade ou de ângulo de fase. Voltaremos a este assunto nos próximos filmes. O problema poderia ser resolvido se pudéssemos aumentar a geração na estação B e diminuir a geração de A. Isto reduziria o fluxo na linha restante até um nível seguro, enquanto se continuaria a suprir a carga de B. Contudo, esta solução pode levar tempo, especialmente se for necessário acionar um gerador na usina A. Se tudo mais falhasse, o despachante teria de rejeitar carga no sistema B. Temos aqui o caso de uma linha aérea em paralelo com um cabo subterrâneo. Suponhamos que ambos tenham a mesma capacidade de transportar corrente, embora o cabo tenha uma impedância por unidade muito menor que a da linha aérea. O cabo irá transportar bem mais da metade da potência. Se a impedância da linha for, digamos, 5 vezes maior que a impedância do cabo, este transportará 5 vezes mais potência que a linha. Em certos casos, a capacidade de transporte de potência do cabo pode ser ultrapassada. Como distribuir a potência, de modo que a linha aérea transporte uma proporção maior? Um método fácil e relativamente barato de redistribuir o fluxo de potência é o uso de um transformador defasador, o qual